A igreja, ela gira em torno do único propósito: cumprir aquilo que o Senhor deixou para que nós viemos a cumprir. Cuidar de pessoas, amar vidas, ministrar a salvação, atender o órfão, a viúva, o necessitado, sermos agentes de reconciliação das pessoas que estão distantes do Senhor. E esse é um trabalho que poucas mãos não conseguem fazer. O atendimento integral do ser humano, que é aquilo que o Senhor propõe. Não, o importante é espiritual. Se o importante é espiritual, por que o Senhor curou tantos enfermos? Se o importante é espiritual, por que o Senhor multiplicou pães e peixes? Se o importante é espiritual, por que o Senhor transformou água em vinho em casamento, no meio de uma festa? Deus cuida de tudo, porque o nosso Salvador, como diz o apóstolo Paulo, Ele é tudo em todos. Se você estiver nesse lugar, e outras áreas da sua vida não estiverem bem, este lugar também é o lugar onde nós queremos ajudar você. Esse é o lugar onde nós queremos cuidar de você. Se a gente está compartilhando o pão da vida, se nós estamos compartilhando o pão da palavra, o maná que vem todos os dias, mas falta pão na tua mesa, nós não estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, porque nós somos o corpo de Cristo. E da mesma forma que Cristo em seu corpo terreno atendia tudo em todos, nós também estamos aqui para suprir as necessidades e sermos a resposta em todas as áreas que são necessárias dentro da igreja e fora dela. E quando a igreja começa a crescer, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles começam a entender que, olha, a gente não consegue fazer tudo. A gente não dá conta de atender as mesas, de entregar as cestas básicas, de levar o alimento, e também ministrar a palavra, discipular os novos crentes, e permanecer em constante oração. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Nós precisamos de pessoas que possam fazer esta importante obra. Sabe por que essa obra é importante? Porque quando eles foram resolver a questão de mesa, o serviço era muito claro: era levar alimento à mesa, era a distribuição, era para ser um motoboy de Jesus, era para ser um Uber de Cristo, iFood do Senhor. Você compreendeu? O serviço era esse. As pessoas vinham, e nós vemos muitos textos aqui em Atos, desde Atos 2, as pessoas vinham e deixavam, vendiam suas propriedades e deixavam ali dinheiro, deixavam recursos, deixavam alimentos, e aqueles homens compartilhavam isso com os necessitados. Era assim que a igreja funcionava. O que eles precisavam? De alguém que pegasse essas marmitas e levasse na casa do povo. Era isso. Trabalho difícil, não? Chato, mas não é difícil. Atender um monte de gente com necessidade, talvez, às vezes chega lá, o problema é maior, daí, às vezes não é tão simples quanto parece. Mas, resumindo, a atribuição do serviço era você sair daqui e levar para quem tinha necessidade. Simples. Mas essa simplicidade de serviço, só havia uma ordem: nós precisamos de gente de boa reputação, e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para entregar marmita? Olha a visão da igreja em relação ao cuidado com as pessoas. Olha o quão importante é as coisas mais simples. E nós muitas vezes estamos preocupados com os primeiros assentos, com os primeiros lugares, estar em evidência, estar fazendo algo que nos agregue um reconhecimento. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu preciso de gente cheia do Espírito Santo para servir pessoas necessitadas. Eu preciso de gente cheia de Deus para sair da igreja e tocar na necessidade das pessoas que estão escassas, que estão precisando, e não chegou o que precisava à mesa deles, por culpa nossa, eles estão falando.
Se a gente não entender isso, a gente já não está compreendendo o que é a igreja. Se eu não conseguir ensinar vocês que nós estamos construindo isso, eu não dou conta de atender todo mundo, meu irmão. Da forma que precisa, não dou. Por melhor que a gente possa fazer, o pastor visita, legal, o pastor visitar, bacana, tem que visitar mesmo. O pastor aconselha, faz parte da vida das pessoas, legal, eu acho que isso é o mínimo. Mas a gente não consegue estar dentro de cada casa. A gente não consegue tocar todos os corações. É por isso que a igreja precisa de homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, para que juntos possamos fazer aquilo que poucas mãos não conseguem fazer. E nessa forma, eu vou do fim para o começo. A Bíblia diz que Estevão, ele se levanta, e esse entregador de marmita, esse garçom de Cristo, aonde ele ia, aonde ele chegava, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Aonde ele chegava, as pessoas não podiam resistir ao poder do Espírito Santo que ele carregava. E sabe o que acontece com Estevão? Ele começa a crescer tanto em influência, em graça, em frutos, no seu chamado, que era servir mesa, que ele começa a ser perseguido, e depois de perseguido, ele é morto. E sabe o que é interessante nesse texto? É que a morte de Estevão, embora a perseguição já tenha começado desde Atos capítulo 2, mas Estevão foi o primeiro homem a morrer pelo Evangelho depois de Cristo. Ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele não era ministro de louvor, ele era um entregador de cesta básica. Ele era alguém cheio do Espírito Santo. Ele não era um homem que estava nos registros da história da igreja. Ele não era um Pedro que pregava já para multidões. Ele não era João, o mais amado. Ele não era famoso, ele não tinha nada. Ele era um simples servidor de mesa. Não subestime as coisas comuns que você pode fazer na obra de Cristo. Não subestime. A Bíblia diz que todo trabalho para o Senhor não é vão. Tudo que você fizer, tudo que você se envolver, tudo que você compartilhar, tudo aquilo que você se colocar à disposição na obra de Cristo, vai credenciar você como um Estevão para esse tempo. Estevão não foi chamado para morrer pelo Evangelho, mas quando ele começou a pregar o Evangelho, ele viu, eu não posso viver menos do que isso. E nós precisamos viver algo assim. E olhando para esse texto, meditando sobre esse texto, eu queria apontar alguns sinais importantes para que a gente possa perseguir. Estevão é um exemplo para nós, meu irmão. O Estevão, ele representa a gente, que não era para estar aqui, que não foi chamado para estar aqui, que estava fora da mesa. Você não é apóstolo do Senhor, se for, me perdoe, tratando você mal. Mas você não é daqueles que esteve à mesa, foi chamado, vem, larga isso, vem comigo, caminha comigo aqui. Olha, você não foi formado dessa forma, você não esteve no pé dos mestres. Deus nos tirou do lugar que nós estávamos e disse, olha, eu quero vocês, porque eu tenho uma obra. A gente pode querer ser qualquer um, mas a gente é Estevão, que estava em um lugar da igreja, não tinha nada para acrescentar. Mas o Espírito Santo veio sobre nós, e alguém olhou para a gente e diz, olha, vem que dá, vem que vai dar bom, vem que você tem o que precisa. A Bíblia não diz o que Estevão fazia, quem ele era, se ele tinha alguma habilidade no serviço que foi chamado para desempenhar.
ou se no serviço que ele desempenhou depois de pregar, de ministrar, ele também tinha alguma capacidade, mas ele tinha tudo o que precisava: boa reputação, testemunho, sabedoria que é discernimento, e presença do Espírito Santo. É o que nós precisamos, irmão. Se temos testemunho, a presença do Espírito Santo em nós, a gente está pronto para avançar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, em Atos 6:10, diz que enquanto ele falava, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir. Sabe, Estevão agora estava pregando, Estevão agora estava dialogando, debatendo com pessoas, e pessoas não conseguiam resistir, se convertiam, se entregavam. Mas sabe quando ele começa a fazer isso? Depois dele servir mesa, que era o que ele tinha sido chamado para fazer. Ah, pastor, então você quer dizer que eu preciso servir mesa para depois pregar? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que as ações que nós temos testificam a mensagem que nós carregamos. Quando eles vinham falando de um Deus que tinha se feito homem para servir a humanidade, quem falava era um servo que servia a mesa. Quando ele falava de alguém que em humildade caminhou durante 33 anos e alguns meses, no meio de gente suja, de gente pecadora, mas não julgou, pelo contrário, amou, cuidou, ministrou e salvou. Não era alguém de terno e gravata, dizendo, eu sou o pastor dessa igreja, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Não, quem estava falando era o servo, que tocava nas pessoas, que ia nas casas, levava, ó irmã, eu trouxe aqui o que você precisava, semana que vem tem mais, tá bom? Ai, Deus abençoe meu filho. Não, Deus está me abençoando já. Deus abençoe a senhora. Nós precisamos ter ações que testificam a mensagem que nós carregamos. O compromisso que nós temos com Cristo, com a obra de Cristo, com a igreja de Cristo, é uma declaração de linguagem que a gente só sustenta com ação. Jesus, ele olha para Pedro, em outro momento, diz, Pedro, tu me amas? Amo, então sustenta, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então eu quero que você viva uma vida que esteja em conformidade com isso que você declara viver. O amor meu irmão, o amor é o que o amor faz. Se eu amo a Jesus, eu preciso viver uma vida em amor para Ele. Eu preciso que as minhas ações, elas testifiquem. É interessante que a gente está vivendo um tempo muito doido, que a gente tem um monte de influenciador falido, ensinando a ganhar dinheiro, um monte de gente no terceiro casamento falando de relacionamento, um monte de gente atribulada, doida, falando de paz interior. As nossas ações, elas devem testificar a nossa mensagem, porque senão a nossa mensagem não tem verdade, e se não tem verdade não liberta, se não tem verdade não transforma, se não tem verdade, são simplesmente palavras jogadas ao vento. Jesus falava isso dos fariseus, olha, faça o que eles falam, mas não faça como eles fazem, porque são muito bons nos discursos, mas eles não têm ações que sejam relacionadas com aquilo que precisa ser. Incrivelmente, a gente tem uma igreja grande. O Brasil diz que a gente tem 50 milhões de evangélicos no Brasil. Aonde? Aonde? Só se for no censo, só se for do escrito.
E nós temos uma geração que fala de Jesus, que compartilha as coisas de Jesus, que usa frases de Jesus, princípios de Jesus, ensinos de Jesus, mas não tem Ele. E você não foi chamado aqui para ser a palavra de Jesus, a palavra dele já existe. Você foi chamado aqui para manifestá-lo. E você só pode manifestar aquilo que você tem, aquilo que transborda de dentro de você. Romanos 8,19, o apóstolo Paulo fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação que está lá fora aguarda com expectativa a manifestação sua e minha. Eles não querem discurso, eles não querem ouvir falar de Cristo, eles querem ver Cristo, através do corpo de Cristo que é a igreja. Então toda vez que você vê alguém lá fora, vivendo errado, vivendo no pecado, fazendo escolhas erradas, afundada nas drogas, na prostituição, na mentira, na bebida, no engano, na pornografia, meu irmão, olha aquilo lá e fala assim, é feio, né? Mas também é feio para mim, porque talvez seja culpa minha. Porque eles estão fazendo isso, aguardando com expectativa a tua manifestação. Porque eles não podem se entregar a algo que ainda não foi manifesto. E Deus só é manifesto através do teu corpo, que é a igreja do Senhor. Se as pessoas não virem Cristo em nós, elas nunca chegarão a Cristo. Nós estamos aqui para este papel. Quando alguém está caído, quando alguém está perdido, tudo que ele está fazendo de errado é um grito de socorro para dizer, eu preciso que alguém me mostre um outro caminho a seguir. E aqueles que precisam mostrar, estão só falando, mas não estão vivendo. Ações testificam a mensagem. É no dia a dia. Aquilo que você carrega, aquilo que você declara, deve ser real na tua vida. Na minha casa a gente não fala de campeonato brasileiro, meu irmão. Embora a gente até goste de futebol. Em casa a gente fala de carreira, a gente não fala do que meu filho vai ser médico, vai ser advogado, vai ser empresário. Em casa a gente fala daquilo que a gente acredita. A gente fala de Jesus. É isso, a nossa vida é essa. Se essa é a tua vida, as tuas ações têm que ser assim. Essa madrugada, para variar, eu estava no médico, meu irmão, com mais uma criança. Estou esperando terminar o ciclo das 4 para ver se termina, porque não para. Eu estava lá, cheguei com a criança toda moada, chorosa, difícil. A hora que ela entrou no carro, ela falou assim, Gabriela, a mais menor, pai, coloca Me Atraiu. E começou a tocar música, ela falou assim, pai, eu quero dançar essa música na igreja. E eu saí com ela de casa, chorando, querendo dormir, 2 horas da manhã. E ela chegou em casa cantando, que essa chama não se apague, não se apagará, que essa chama não se apague. Ações testificam. A gente quer trazer os nossos filhos para a igreja, eles vão ficar adolescentes, eles vão ficar chatos, eles vão ficar cheios de ideias, e a gente chega na igreja e fala assim, não gostei da mensagem do pastor, não gosto disso, fulano é assim, não sei o que lá, a gente precisa procurar outra igreja, procura logo, mas não mata a tua família com as ações que você está tendo. As nossas ações têm que ser claras com aquilo que a gente declara, senão não é verdade. Aquilo que traz a existência, para que vivamos aquilo que cremos, é a forma em que vivemos o que cremos. Parece confuso, eu sei que é. Mas em 2 Reis capítulo 4, o profeta Eliseu, ele chega na casa de uma viúva que estava no fim da sua vida, não tinha mais o que comer, tinha só um dedinho de azeite, desesperada, dá para hoje, eu estou cheio de dívida, estou cheio de problema, não tenho onde ganhar dinheiro. E sabe o que o profeta deu? Deu uma palavra. E sabe o que ela fez? Ela viveu em conformidade com essa palavra. Ele liberou a palavra assim, então eu vou pegar a botija. Porque muitas vezes a palavra vem e fala assim, amém, 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 mas não é amém.
E a gente volta do mesmo jeito, e vai do mesmo jeito, e vive da mesma forma. As nossas ações, elas devem ser relacionadas com aquilo que nós declaramos. Estevão, ele não tinha uma mensagem, ele era a mensagem. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 3, olha esse texto, 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 1. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vou falar um negócio aqui. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo Paulo fala assim: a gente precisa agora ficar recomendando os outros. Eu preciso falar assim: olha meu irmão, eu estou mandando aqui, está indo um irmão para a sua igreja aqui, o irmão é uma bênção, o irmão, olha, é um ungido do Senhor, você pode cortar com ele, vai ser o seu braço direito aí, olha, eu assino embaixo. O apóstolo Paulo está falando isso. A gente precisa ficar recomendando a nós mesmos? Não, o que foi escrito em nós é muito maior. O que foi escrito em nós não foi com tinta, é com o sangue de Cristo, é com o Espírito Santo. E onde nós estamos, as nossas ações, elas já refletem aquilo que somos nele. Ninguém precisa me dizer que o Elvis é um homem de Deus, porque quando eu sentei com ele à mesa, eu vi, cara, esse é um homem de Deus, eu preciso roubar ele para cá. Não nessas palavras, né, mas nesses pensamentos. Assim, fala assim, é um homem de Deus, é um homem de Deus. E a gente, isso, o que o Espírito Santo faz, meu irmão? Você que nos visita, você que não é membro da igreja, eu preciso trazer uma carta de recomendação do meu pastor. Traz o que você quiser, traz um pix do seu pastor, é melhor que uma carta, porque a carta a gente não vai nem ler, vai guardar na gaveta, ou no máximo jogar fora. Eu não quero saber o que falam de você, eu quero saber o que você fala de você mesmo através das suas ações. Como é a tua conduta, como é a tua caminhada, quais são os teus frutos, o que você manifesta. Estevão era carta, as sementes, frutos, é aquilo que credenciam aquilo que nós cremos. Agora a gente fala que a gente crê e a nossa vida muitas vezes não caminha em conformidade com isso. Mas esse homem, ele era. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema como cristão é que a gente está muito preocupado naquilo que fazemos e não naquilo que somos. Nós estamos muito preocupados com os processos e pouco preocupados com a presença, com o propósito. Isso não é errado, a gente aprendeu assim. Mas o Senhor não quer que você faça, o Senhor quer que você seja. Porque se você for, certamente você vai fazer. Mas se você só fazer, não quer dizer que você é. Esse homem chamado Estevão, ele estava sentado na igreja, e o Espírito Santo diz, é ele. Não teve a classe preparadora de liderança, não teve o tempo de seminário, não teve, vamos olhar esse Estevão direitinho aqui, para ver se vai dar bom. Ele simplesmente era. E quem é em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. As ações testificam a mensagem. Avançando nesse texto, em Atos 6, capítulo de número 15, o Estevão estava sendo pressionado por aqueles homens, já que não podiam derrubá-lo com a verdade, porque ele trazia a verdade, vamos derrubar com mentiras. E foi assim que aqueles homens se moveram. Foi assim que esses homens, eles armaram uma forma de pressionar Estevão, falando que ele estava falando o que não estava falando, falando que ele estava fazendo o que não estava fazendo.
E mesmo quando Estevão estava sendo pressionado, em Atos 6:15, diz que todos que estavam assentados no sinédrio nessa hora, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse o rosto de um anjo. Imagina, o homem estava sendo pressionado, perseguido, mas ainda brilhava a luz de Cristo. Ele sabia quem era, e de fato ele era. Sabe, a gente começa a viver o verdadeiro evangelho quando alguém fala mal de mim, e muita gente vai falar mal de mim, porque eu tenho muita coisa para falar mal de mim mesmo, então, até eu tenho coisa para falar mal de mim, se você quiser saber eu falo um monte. Mas quando falar alguma coisa que não condiz, assim, não precisa se defender, meu irmão. Porque quem é, quem brilha, o justo não precisa justificar. Aquilo que ele vive, o seu testemunho, a sua caminhada, já é o suficiente para que ele possa ter o resultado como um cristão genuíno. Todo mundo ali estava com Estevão, e a face do Estevão estava brilhando. Ele não estava num culto pentecostal, porque no culto pentecostal a face de todo mundo brilha, meu. Não é gostoso, é aquele ambiente bom, isso não é uma crítica não. Tem momentos ali que a gente quer mesmo que deixe o fogo descer. Vamos, hoje é dia de dar uma sapateada e vamos para cima. Mas a caminhada de um cristão, o brilho de um cristão, não se dá num encontro. O brilho de um cristão se dá na intimidade que ele tem com Cristo. Um brilho de um cristão está no relacionamento que ele tem com o Senhor. Embora Estevão estivesse num momento de pressão crucial da sua vida, tenso, ele já tinha algo que o ambiente não podia roubar dele, meu irmão, porque ele tinha intimidade, ele tinha a presença. Em 2 Coríntios, ainda no capítulo de número 3, mas agora no verso número 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele está fazendo uma referência a Moisés, que entrava na tenda do encontro, tinha um encontro face a face com o Senhor, a sua face brilhava, ele saía literalmente com a face brilhando, depois desse encontro. Só que daí ele caminhava durante o seu dia, lia a notícia e falava assim: ixi, está ruim, já ficava um pouquinho mais, apagava um pouquinho, olhava e falava assim: ixi, Corinthians perdeu de novo, ixi, de novo, a face ia, ixi, vou ter que almoçar na casa da sogra hoje, apagou o homem. À medida que ele ia vivendo, ele saía do encontro com o Senhor, a sua face brilhava, mas à medida que as horas, os minutos, os dias iam passando, isso acabava até o próximo encontro. Mas durante algum tempo, Moisés, para ganhar tempo, ele cobria a face, falou assim: bom, como eles acham que estão brilhando e não está muito brilhando, eu vou cobrir a face aqui, daí eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, eles vão me ouvir, é mais fácil. Paulo diz: nós não somos como Moisés, porque a nossa face, ela não apaga quando nós contemplamos a Cristo, porque nós não contemplamos a Cristo no encontro, nós contemplamos a Cristo num relacionamento, dia após dia. E o apóstolo Paulo, ele coloca: assim como olhamos no espelho. Meu irmão, por mais feio que você seja, alguns mais, outros menos aqui, mas não quero expor você, você não passa um dia sem olhar no espelho, você não passa um dia sem ver como você está. A gente tem esse costume, às vezes passa na frente de um prédio espelhado, olha assim, tá magro, hein, Elvis, né? Passa e fala assim: rapaz, olha, eu falei que eu tinha 23 anos, com essa roupa parece que eu tenho mesmo. E a gente fica, é o costume. Paulo está dizendo:
assim como aquilo que você contempla todos os dias, próximo, que não dá para usar espelho de longe, assim é o nosso relacionamento com Cristo. Nós não precisamos de um encontro para nos renovar, nós precisamos do acampamento, de um culto forte, de uma vigília. Tudo isso é bom, meu irmão, tudo isso faz parte da nossa vida, mas tudo isso deságua no mesmo lugar, que é Cristo e o Espírito Santo, que está disponível para quem o pedir. E você pode hoje, em qualquer lugar, em qualquer momento, nesse culto, na tua casa, à noite, no secreto, na rua, e dizer: Espírito Santo de Deus, se aproxima de mim, porque eu quero estar próximo do Senhor. Brilha a minha face, eu quero caminhar brilhando, eu quero ser de fato o brilho de alguém que está cheio do Espírito Santo. Se outrora Moisés, ele tinha um encontro externo com o Senhor, e isso afetava no seu externo, conosco é diferente. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É aqui, ó, para que você possa brilhar como cristão. Não está relacionado com nenhum evento externo. Vem durante 7 semanas, traz não sei o que lá, e no final das... Quando não tem que falar, grita, né? Tudo é válido, tudo é possível, desde que não agrida, nem que não fira. A crítica não é o ato, mas o ato é sempre um meio para um fim. Existe um Deus voltado para nós, e Ele quer brilhar o nosso rosto, Ele quer nos transformar de glória em glória, dia após dia, como o apóstolo Paulo diz aqui à igreja de Corinto. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Você consegue entender que você contempla Cristo em intimidade, e você começa a ser transformado a ser semelhante a Ele. Você começa a se aproximar de Cristo, e aquilo que você começa a transbordar, aquilo que você começa a refletir, está semelhante a Ele. O brilho de um cristão não se dá em um encontro, mas se dá na intimidade. A história é bonita depois de contada, mas Estevão, ele é apedrejado, morreu, levou pedrada e foi tenso. Jogaram as vestes dele nos pés de um tal Saulo. Mas em Atos 8, capítulo de número 1, diz que esse Saulo consentiu na morte de Estevão. Mas naquele dia, para piorar, além de Estevão morrer, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Nenhum mal prevalece diante do propósito do Senhor. Aonde eles estavam concentrados? Em Jerusalém. Aonde que essa história acontece de Estevão? Em Jerusalém. Aonde que milhares de pessoas se converteram em 2 mensagens de Pedro? Em Jerusalém. Aonde que o coxo foi curado na porta e entrou no templo? Em Jerusalém. Aonde que Ananias e Safira foram fulminados porque deram uma mentira para o Espírito Santo? Em Jerusalém. Mas agora Estevão, esse homem que tinha sonhos, que era a própria mensagem, a carta viva, que brilhava a luz de Cristo, ele morre. Parece ruim, né? E daí a igreja perseguida fica muito mais ruim. Mas ela se dispersa, e ela vai para a Judeia e para Samaria. Eles estavam em Jerusalém, mas Atos 1:8 diz que o Espírito Santo viria sobre a igreja, traria poder sobre eles, para serem testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. A morte de Estevão parecia algo ruim, parecia o fim. A perseguição da igreja parecia que tinha dado certo para o povo de lá.
mas os propósitos do Senhor sempre prevalecem. A obra do Senhor sempre avança. Parecia o fim, mas era o começo de um novo tempo. Estevão, um homem que não era apóstolo, um homem que não era discípulo direto de Jesus. Estevão, que não era o pregador da igreja, que não era o homem que tinha a oportunidade no culto. Esse Estevão foi o agente de impulsionamento da igreja, porque um dia ele estava sentado igual a gente. Ele diz: eu vou ser um Uber de Cristo, eu vou ser um iFood do Senhor, eu vou entregar marmita, eu vou atender pessoas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para chegar nos confins da terra teve que passar por Judeia e Samaria. Para passar por Judeia e Samaria tem que partir de Estevão. Se você acha que você está aqui e fica pagando pau para Pedro, fica falando: ó, benção, Pedro. Não. Estevão teve muito mais papel na expansão da igreja, quando decidiu morrer por aquilo que cria, do que homens que pregavam para milhões e milhões e milhões de pessoas. A pergunta não é em quantas pessoas você vai tocar. A pergunta é se você vai tocar em quem Deus quer que você toque. Se você vai atender o espaço, se você vai preencher o espaço vazio. Se você vai decidir deixar as perguntas de lado e resolver ser a resposta para este tempo. Porque em um mundo de tantas perguntas, o que a gente precisa fazer é oferecer a resposta. A gente fica fazendo um monte de perguntas, pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, eu posso comer espetinho de quermesse? Pastor, eu posso trabalhar na Páscoa? Pastor, a minha mulher, ela está menstruada, ela pode dormir no quarto ou ela tem que ficar fora do arraial? Não, quem faz pergunta assim é a gente. O pessoal que está lá fora não faz essas perguntas. E a gente está gastando tempo em responder perguntas que não estão sendo feitas. As pessoas estão perguntando lá: o que Deus pode fazer na minha família? Será que tem alguém em algum lugar que me ama, que me acolhe, que me aceita do jeito que eu sou? Será que tem alguém que pode me abraçar, porque ninguém me abraça durante a semana? Será que alguém pode ser socorro para mim, porque eu já bati na prefeitura, eu já bati nas ONGs e ninguém me atendeu? Nós somos aqui a resposta. Estevão, Atos 8, verso de número 2, diz que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele. Grande pranto por ele. Isso aqui é a última coisa. Se a primeira coisa é que as suas ações têm que ser relacionadas com a tua mensagem. Se a segunda coisa é que você precisa brilhar a face não através de um encontro, mas através de intimidade. Se a terceira coisa é você entender que nenhum mal vai prevalecer no propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu falar algo para você, que um cristão de verdade deve fazer. Deixe saudade. Deixe saudade por onde você passa. Seja aquela pessoa que aonde vai faz a diferença, e quando não está, as pessoas sentem a ausência. Quando Estevão morre, a Bíblia diz que os homens piedosos, gente boa não, meu irmão, não é tranqueira não, gente piedosa, pegou Estevão, sepultou Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Seja uma pessoa que deixa saudade. A gente se esconde através de muitas coisas. Ah, mas eu sou uma pessoa difícil. Você é uma pessoa difícil porque o Espírito Santo não está trabalhando em você da forma que deveria. Pode ser difícil para você, mas para Ele não é. Ele pode usar você da forma que você é, do jeito que você é, desde que você permita ser uma pessoa moldável.
Porque não é a gente que vive, é Ele que vive através de nós. E Cristo não é difícil não, meu irmão. Cristo é simples. Cristo é aceitável. E Cristo, quando apresentado através de uma vida transformada, Ele é irresistível. As pessoas não podiam resistir a Estevão. Eles até queriam, mas não podiam. Seja aquela pessoa irresistível. Eu sou, para minha esposa eu sou irresistível em uma área, mas para o mundo eu quero ser irresistível na mensagem. Quero ser irresistível no amor. Eu quero ser irresistível no cuidado. Eu quero ser irresistível naquilo que Deus lançou sobre a minha vida. Porque somente assim a gente vai viver o verdadeiro evangelho que o Senhor tem para nós. Senão, meu irmão, a gente só vai ser fazedores de coisas. E Deus não te chamou para fazer. Deus chamou para ser algo nele, ser alguém nele, e ser a resposta dele para este tempo. Aquilo que você faz não determina aquilo que você é. Deixe que aquilo que você seja aquilo que você é. Faça com que você faça aquilo que precisa ser feito hoje, no nome de Jesus. Você pode se colocar em pé? Quero orar com você. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria desafiar você, enquanto nós cantamos essa última canção nessa manhã, se coloca como um Estevão. Estevão, ele tinha a única coisa que não pode faltar para nós: a disponibilidade. Eu já falei sobre isso. Não é disposição não, porque a gente tem disposição. Vai na academia, malha, minha alimentação, eu aguento, eu durmo tarde, acordo cedo, eu sou fera, aí minha cabeça funciona bem, porque eu como muitas verduras, eu sei isso, eu estudei isso, tem um monte de disposição, mas não tem disponibilidade nenhuma. Serve o patrão, serve o seu umbigo, serve o dinheiro, serve os seus prazeres, mas não tem disponibilidade para servir Jesus. O que o Senhor espera de Estevão nessa geração é disponibilidade. Senhor, eis-me aqui. É o Senhor que vai encher, é o Senhor que vai trabalhar, é a tua face que eu vou refletir. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Então faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero viver este tempo. Feche seus olhos onde você está. E se essa mensagem ela foi para você e você entende que você precisa se posicionar hoje, eu quero que você venha aqui, que eu quero orar com você enquanto nós cantamos. Quero que você venha aqui e diz: sou eu sou Estevão para hoje. Eu sou essa pessoa. Tem muita gente falando de Jesus, tem muita gente nos púlpitos, tem muita gente cantando, mas eu quero viver Jesus, seja pregando, seja cantando. Eu quero ser essa pessoa aqui. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero ser a resposta para este tempo, em nome de Jesus.